Olá, hoje nós vamos tratar da luta dos caça-fantasmas capitalistas contra a assombração comunista. E o que é essa assombração comunista? Essa assombração comunista tem dois nomes, entre outros tantos nomes. Mas nos interessa agora o nome Canudos e o nome Comunas Agrícolas da Rússia, da União Soviética. Canudos expôs claramente, objetivamente, a diferença entre o comunismo e o capitalismo. O comunismo como um regime dos trabalhadores e o capitalismo como o regime dos patrões, o que de fato ambos são. Na região de Canudos, os patrões rurais exploravam a mão de obra escrava e não davam nem senzala. Nem senzala os escravos tinham direito. Eles trabalhavam de sol a sol e faziam compra no armazém da fazenda do oligarca. E no final do mês, ele não recebia um tostão e ainda ficava devendo ao patrão. Porque, embutido no preço dos produtos que eles compravam, eles não tinham alternativa, não havia outro lugar para eles comprarem. Embutido no preço dos produtos estava o valor do aluguel da senzala. A senzala não era mais gratuita. A escravidão no Brasil vem se aperfeiçoando dia a dia. E cada dia mais diabólica ela fica. Então chega a Monte Santo, Antônio dos Mares, o Antônio Conselheiro, e chamou os trabalhadores. Não. Passar a vida toda trabalhando como escravos para os fazendeiros? Não. Vamos fazer o nosso próprio trabalho, ser nosso. Construir a nossa terra, a nossa nação. E pegaram o meio de terras devolutas, imprestáveis, cheia de espinhos e seca, isolaram a área e formaram canudos e trabalhavam nessa primeira comuna brasileira. Trabalho coletivo, propriedade coletiva da terra. Em pouco tempo, Canudos virou celeiro da região. Os mascates não visitavam mais os fazendeiros. O capital, terra, a fazenda, estava inutilizada sem a força da mão de obra dos trabalhadores. Capital não vale nada sem o trabalho. Foi nascendo mato nas fazendas, que não produziu mais nada. E toda a pujança, toda a fartura, toda a riqueza, toda a produção agrícola da região estava em Canudos. E lá havia um intercâmbio, uma troca comercial, que expôs que o capitalismo, que explora o trabalhador, não é nada ser um trabalhador. Então, os oligarcas, os fazendeiros, com seus filhos na capital federal, deputados, senadores,
iniciozinho da República, conseguiram que o governo republicano brasileiro mandasse uma expedição para destruir Canudos. Parecia que isso ia ser feito rapidamente, mas Canudos resistiu. 1, 2, 3, 4 anos e Canudos resistiu. Até o dia do massacre total, quando os trabalhadores de Canudos já não tinham mais armas e foram vencidos pelo exército, armado até os dentes, que exterminou a grande nação comunista de Canudos, mas expôs a fraqueza, a fragilidade do capitalismo. Nessa mesma época, na Rússia czarista, os Canudos de lá, as comunas agrícolas, concentravam riqueza e renda, e investiam na Revolução Industrial da Rússia. Era onde tinham dinheiro. As fazendas da nobreza, sem a mão de obra, sem os trabalhadores, definhavam, viravam mato. O czar Nicolau II até que tentou exterminar as comunas com seus exércitos, mas não conseguiu. Os trabalhadores unidos, com dinheiro, com armamento, repeliram as ameaças belicosas da aristocracia rural da Rússia. Desesperado, o czar chamou o primeiro-ministro Pior, Stolypin, Pior. O que é que a gente pode fazer? Nós vamos acabar, nós vamos ser destruídos por esses comunistas dessas colônias agrícolas. Eles têm tudo, eles produzem tudo, eles têm toda a renda, acrescentam o reino, investem na industrialização, são sócios das nossas melhores indústrias, sócios majoritários. O que é que a gente faz, Pior? Sua Majestade, eu tenho um plano. Esperava Sua Majestade me convocar para expor esse plano. Só há um jeito de salvar a monarquia e salvar a nobreza dessa destruição total, galopante. Qual é, Nicolau? Me digam o que é que você me sugere fazer. Pegar suas melhores terras, as melhores terras da nobreza, dividi-las, metade para nobrezas e metade áreas, fazendas, essas terras maravilhosas, e atrair a usura, a ganância dos trabalhadores das comunidades agrícolas. Ah, mas a gente vai ficar sem a metade das nossas melhores terras. Ou abre mão, Sua Alteza Real, abre mão de suas melhores terras, de metade delas. Ou vai ficar sem terra nenhuma em muito pouco tempo. É verdade, exclamou Nicolau II. E assim foi feito. Dividiram as melhores terras, metade das melhores terras da nobreza, em glebas unifamiliares. E atraíram os trabalhadores rurais das comunas, que ouviram o canto da sereia e foram. E ocuparam essas terras e abandonaram as comunas. E as comunas definharam e foram destruídas assim. E os trabalhadores mais eficientes prosperaram
e os menos eficientes viraram trabalhadores dos novos fazendeiros, oriundos das comunas, ou foram para os meios urbanos engrossar a massa de desempregado que forçavam, faziam os salários a serem cada vez menores e mais sofrimento aos trabalhadores urbanos, industriais. Esse modelo de reforma agrária de Piós Tolimpim é esse modelo que é aplicado, mal aplicado, precariamente aplicado no Brasil, por todos os governos, a partir da criação desse projeto de reforma agrária, copiado de Tolimpim, de Piós Tolimpim, que é distribuir glebas de terras públicas, a propriedade privada unifamiliar. Está errado. A reforma agrária tem que ser feita da maneira como prosperaram as comunas agrícolas da Rússia. Propriedade coletiva da terra e trabalho coletivo e solidário como um comunismo. Esses são os dois exemplos por que o comunismo assombra tanto os capitalistas e por que essa guerra contra o comunismo, essa guerra de mentiras, de falsidades, de propaganda ideológica contra o comunismo. Mas vamos falar do que é o capitalismo, do que é isso que está entranhado no capitalismo, está no DNA do capitalismo, que é a corrupção. Tanto a corrupção no varejo, a corrupção da propina, a corrupção dos tolos que compram os idiotas, aventureiros, políticos, no afã de aumentar o patrimônio, de construir riqueza rapidamente, sem esforço, sem trabalho. E falar também da corrupção dos ricos, a corrupção no atacado para uma minoria, a grande corrupção, a verdadeira corrupção de bilhões, de trilhões. E para isso, é bom que se saiba que no Brasil, nessa gincana eleitoral, nessa face eleitoral, só existe um partido com várias linhas, com várias facções, um partido de direita, que vem desde a direita mais conservadora e reacionária, até uma direita que tem um discurso que seduz trabalhadores para enganá-los, que faz os trabalhadores de tolo, como a direita social, progressista do PT, de Lula, ou essa que Ciro Gomes prega. Ciro Gomes é um outro Lula, sem o charme, a simpatia, a vivacidade, a sagacidade de Lula. É um brutamontes. É um elefante destruindo os cristais da sala. Mas vamos lá. E como se dá essa corrupção no atacado? A corrupção no varejo, não precisa se falar muito, a gente conhece. Acusam o PT dela, não acusam os tucanos dela, escondem os tucanos, blindam os tucanos, que os tucanos estão a serviço de outra causa maior, que é a causa do imperialismo, é a causa da privatização total, do aniquilamento
da economia brasileira e os partidos coligados, essa direita mais reacionária, mais conservadora, mais neoliberal, mais carrasca dos trabalhadores. Mas essa corrupção verdadeira no atacado, ela se manifesta de várias formas. Primeiro, o sistema da dívida. É um sistema da dívida que foi fraudada, forjada e fraudada pela ditadura de 1964, pelos governos seguintes. E mais fraudada ainda durante a privataria tucana. É um escândalo tamanho que na Constituição de 1988 foi incluído um dispositivo para que seja feita uma auditoria dessa dívida, para mostrar a vergonha que isso é, a quantidade de traidores do Brasil, de inimigos do Brasil, que em nome do Brasil destruíram o Brasil e ainda destroem o Brasil e pousam de benfeitores do país e são celebrados nos grandes salões da República e da alta sociedade brasileira. Mas essa dívida não é auditada, não é investigada, não é esclarecida, não é dissecada, porque não interessa. Porque essa dívida, quase toda ela, não corresponde a ingresso de dinheiro para o Tesouro Nacional. Mas trata-se do Tesouro Nacional assumindo a dívida dos grandes ladrões do erário público, dos corruptos, do atacado. Eu recentemente ouvi perguntarem a Ciro, e a auditoria da dívida? Ah, não é bem assim. Logo Ciro, um agente do imperialismo, uma pessoa tão amorosa pelo imperialismo, quase tanto quanto Bolsonaro, feito da ditadura, um oligarca, serviço dos oligarcas. Ele disse, não é bem assim, porque tem dinheiro do Tesouro Direto, dos pequenos poupadores. Não, esse ninguém vai mexer não, Ciro. Esse ninguém vai mexer, esse discurso eu conheço. Você é cabeça feita pelo recrutador da CIA, o Mangabeira Unger, que tem uma conversa bonita, tão bonita quanto a do PT, mas o que ela quer é uma reforma da plutocracia, é uma reforma do neoliberal, é aplicar o neoliberalismo com mais humanidade. Então, não se fala nesse tabu da dívida pública. O outro, roubo, escândalo de roubalheira dos ricos, dos grandes patrões ricos, no atacado, é a Swap Capital. Que se você for no Google, as empresas financeiras dizem que é um sistema de proteger o câmbio, o mercado de câmbio no Brasil. Nada disso. É uma forma de engordar a usura e saciar, ou de tentar saciar a fome, a grande fome dos abutres capitalistas pelo dinheiro público. Quando há uma dessas crises terríveis de falta de governo, de desgoverno da nossa economia, e há uma flutuação muito grande do câmbio, a moeda se desvalorizando, a nossa moeda se desvalorizando, há uma pressa em se vender a moeda,
que vai desvalorizar ainda mais, e comprar dólar. Então o governo diz, não façam isso agora. Eu garanto que quando vocês precisarem realmente de dólar, eu venderei pelo câmbio que for mais favorável. O de hoje, se for mais favorável, ou pelo câmbio da época. Isso eu lhe garanto. Essa, em linhas gerais, é a swap cambial. Dinheiro nos bolsos dos grandes ricos, dos ladrões bilionários. Depois da swap cambial, vê essa famigerada remuneração de sobra de caixa dos bancos. Isso é um escândalo terrível, que inclusive não poupou nem o governo Lula. Quer acusar Lula de um roubo? Dilma, acusem disso. Acusem deles permitirem que fosse feito aqui no Brasil a remuneração pelo Banco Central da sobra de caixa de banco. Tenta explicar o que é isso. Se você for na rodoviária, no aeroporto, e precisar guardar uma mochila, você aluga um cofrezinho, uma caixinha, e paga caro, e deixa suas coisas lá para ir buscar quando você precisar. Um rico, um milionário, vai ao banco, aluga um cofre no banco para guardar os dólares que ele conseguiu trocar pelos cruzeiros que ele não quis, pelos reais que ele não quis guardar como Gedel. Eles deixam lá, alugam cofres, pagam caro por esse aluguel para que os bancos guardem o seu dinheiro. Ou então, os menos ricos, os assalariados que se acham ricos e que querem guardar a joia da amante para que a mulher não veja, ou para que ela não entregue a Ricardão ou aos pastores, como dízimo. Então, eles alugam cofres no banco, caríssimos. Não status, mas custam caro. E o que é que o Banco Central faz com essa sobra de caixas do banco? Sobra de caixas porque eles não conseguiram emprestar dinheiro, ninguém quis pagar essa agiotagem, ninguém quis se destruir, se matar, se suicidar, tomando dinheiro emprestado, então sobra dinheiro em caixa. E quando isso acontece, nos lugares civilizados, nos lugares onde a plutocracia não é tão selvagem, onde a corrupção não é tão grande, a corrupção dos ricos não é tão grande aqui no Brasil, os juros caem, eles emprestam dinheiro. Mas aqui não precisa baixar os juros. O Banco Central diz para os banqueiros, para os banksters, eu guardo o seu dinheiro. Eu guardo e você não precisa pagar nada. Não vai pagar nada por isso. Eu, pelo contrário, vou lhe pagar. Eu vou remunerar o dinheiro que eu vou guardar. Eu vou lhe dar títulos. E você vai ganhar juros diários pelo dinheiro que eu vou guardar de vocês. Isso, meus amigos, é roubo de trilhões. Não são essas propininhas de mensalão, de petrolão. Roubos de trilhões. E do erário público, diretamente do Tesouro Nacional. Esses abutres que são blindados, que ninguém fala, ninguém discute. Se discute aquela Duarte, como é o nome dela, aquela atrizinha lá no CNN, a secretária de Cultura, se discute se Bolsonaro falou merda ou não falou merda, se discute um bocado de bobagem, a gravação, a não gravação, impeachment, se discute coisas que não interessam, e isso não se discute. A remuneração de sobra de caixa dos bancos, quase ninguém sabe o que é. Outro grande escândalo de corrupção dos ricos na plutocracia brasileira é a securitização de créditos. Essa é o assalto direto ao trem pagador, ao carro forte que leva o dinheiro do governo
dos bancos para o Tesouro Nacional. No meio do caminho, ele é assaltado. Ele é assaltado pelos banksters, que em vez de deixar esse dinheiro ir para o Tesouro Nacional e fazer parte do dinheiro que vai ser objeto da repartição prevista na lei orçamentária, não vai logo para o banqueiro em contas vinculadas. Esse é um absurdo, é um crime sem tamanho. E esse aqui é criação de recente, desde o golpe. Esse o PT não tem grande culpa. Desde o golpe de 2013. E esse último golpe, essa última cacetada desse maníaco, genocida, idiota, Paulo Guedes, desculpe, Paulo Guedes, sem querer chamá-lo de idiota, mas você é idiota mesmo. Faz isso abertamente. Em que consiste isso? As prefeituras, começou pela de São Paulo, depois Minas, elas criaram umas estatais. Quando a ordem é privatizar tudo, eles criaram estatais que emitem debêntures. Esses debêntures são oferecidos no mercado a juros estratosféricos de 23% ao ano. Então, compradores privilegiados compram. E quem são esses compradores? O Banco Pactual, BCG Pactual, de Paulo Guedes, compram todos esses debêntures e vão receber esses juros fantásticos. Mas eles vão receber sim, porque essa securitização permite que o dinheiro que cai na conta bancária do Tesouro Nacional, ao ser transferido para a conta única do Tesouro Nacional, parte dele seja retirado pelos banksters e depositado em contas vinculadas do próprio bankster. Essa grande fraude, esse grande escândalo de corrupção foi feito num dia fantástico. Dia 1º de maio, agora, foi uma sexta-feira. Dia 2 de maio, foi um sábado. Dia em que nenhum político está em Brasília normalmente, mas estavam. E o Senado estava em peso. E o Senado, nesse sábado, incluiu o artigo 6º nessa leizinha de socorro, nessa tal de PLP 39, para socorrer os estados da pandemia, incluiu a legalização desse absurdo, dessa securitização de crédito, incluiu o artigo 6º na calada da noite, do dia, o do feriado, o do marasmo de sábado. Escândalo! Horrível! Isso acontece no Brasil, a plutocracia mais corrupta do planeta. Então, essa é a corrupção por atacado. Tenho exemplos de estados que, diante do tamanho escândalo das denúncias da auditoria cidadã de Marúcia Fatorelli, eles proibiram essa manobra, que agora foi legalizada. Os estados proibiram, o Paraná proibiu, Zema fez isso. Pior, ele fez, agora que descobriram que o nióbio pode produzir baterias, poderosas baterias pequenas, grande durabilidade, que dispensa petróleo, combustível, gasolina, capaz de movimentar automóveis, caminhões, tanques e tudo. Entregou a Codemig, a segunda maior jazida empresa de mineração de nióbio do Brasil, aos banksters, em troca de 5 bilhões de reais, nesse esquema de securitização de dívida. Os bankers pegam logo o nióbio todo para eles e subfaturam a exportação, fazem como querem e ganham toda essa dinheirama. Corrupção é isso. Corrupção de mensalão, petrolão, lava-jato, é corrupção dos tolos, como diz o grande sociólogo
Gessé Souza. Então, vimos como são esses escândalos de corrupção. Mas eu ia me esquecendo, essa aqui embaixo, compra de títulos podres pelo Banco Central. Títulos que estão na carteira dos bancos privados há mais de 15 anos e que já foram ressarcidos, porque a lei tributária brasileira, a lei fiscal brasileira, autoriza que os bancos façam provisões, retirem do dinheiro que eles iam pagar de imposto os prejuízos que eles tiveram, porque ninguém quer comprar esses títulos podres. Mas esses títulos podres, em vez de eles rasgarem, eles guardaram. E agora Guedes inventou essa nova. E já foi aprovada. Foi aprovada agora também. Que o Banco Central está autorizado a comprar esses títulos podres. Papel velho, que os bancos já vão vender e vão vender. E o Banco Central vai comprar caro, vai pagar caro com o nosso dinheiro. E aí, a gente fica conversando sobre o discurso que um parlamentar fez. Nenhum parlamentar faz discurso. Todos são da plutocracia. Todos estão de rabo preso à classe dominante, à chantagem do imperialismo, que gravaram os malfeitos dele, as bagunças dele. Todos são de direita. O único partido de esquerda é inviável eleitoralmente e denuncia isso, que é o PCO. Então, são os grandes escândalos. E eu queria encerrar dizendo que nós vamos dar início a uma série. A uma série agora sobre o sistema plutocrático, o neoliberalismo. Vários episódios. E queria encerrar essa introdução, a próxima série que passaremos a divulgar, lendo um poema que está nesse livro, Amarelo de Fome e Verde de Medo. É um poema que eu dedico aos cristãos, tanto aos cristãos da Igreja Católica de Roma, como os cristãos pentecostais, das sensacionais igrejas universais. O nome do poema é Marighella, inspirado em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não venho trazer a paz que se traz eu não tenho. Venho com a minha espada encontrar povo guerreiro, separar a falsa família, incendiar o mundo inteiro, para unir tudo de novo, no mundo sem ódio, sem guerra, sem donos de gente de terra, sem escravos e sem patrão. Onde viver seja